dia, queridos e queridas, bem-vindo a mais um vídeo. Vou fazer um vídeo aqui da carta do livro O Tarô e a Jornada do Herói, que é um dos meus livros favoritos. Ele está até meio desgastadinho de tanto que eu leio. Vira e mexe, eu volto nele. Obviamente que é um livro que vai pedir a você uma pré-leitura, se você saber, né, que o tarô tem duas camadas, né, duas situações, ok? Que é uma estrutura que tem 22 arcanos maiores, que é sobre isso que esse livro vai falar, e 56 arcanos menores, junto da carta da torre, da corte. Desculpa, gente. Estou um pouquinho nervosa em gravar esse vídeo. Esse é um dos autores que eu mais gosto. É o Raju Banza. Não sei se eu falo o nome dele certo. Esse livro é da editora Pensamento. Ele não é, né, brasileiro. Tem aqui uma bibliografia bacana. O Raju Banza é um cara de um tempo atrás, né? Não é agora, né? O Raju Banza tem a orelhinha aqui falando que ele foi um astrólogo, especialista em tarô, mais conhecido da Alemanha, tá? Após estudar filosofia e seguir a carreira de bancário durante 12 anos, começou a trabalhar a partir de 1985 como escritor, astrólogo e a ministrar cursos e seminários especializados em astrologia e tarô. Foi durante muitos anos editor da Kaisla, uma editora que fala só sobre questões astrológicas, de tarô e tal, que envolve esoterismo, né? Em Munique. O autor e coautor de vários livros, muitos deles traduzidos para mais de um idioma, né? Entre eles, o Tarô e a Sabedoria para Todos os Dias, Manual do Tarô, Simbolismo, tem vários deles, tá? Tem alguns desses aqui, tá bom? Mas esse aqui é o meu favorito, com certeza. É um livro muito bom, que vem com as cartas, ilustrações, vem com a fichinha, por exemplo, a temperança, condutor de almas, tarefa, aceitar a orientação superior e encontrar a mistura certa, objetivo, encontrar a certeza interior do insubornável, encontrar o centro e totalidade. Fala aí do equilíbrio, do caminho do meio, seguir o risco, né? Aqui vem como um lado sombra, tá? Esse risco é um lado sombra. Seguir falsa inspiração e mediocridade, disposição íntima, ser levado por uma grande força, harmonia, tranquilidade, saúde. Essa carta vocês vão perceber na leitura que tem muito a ver com saúde, tá? E depois na mentoria eu posso falar com vocês sobre isso. Priscila, a temperança quando sair vai falar sempre de saúde? Não. Ela vai falar de equilíbrio. Mas ela tem um vínculo muito forte com saúde, principalmente saúde emocional, porque na carta, no desenho da carta da temperança, é que vem muito ilustrado, gente, e vem muita coisa bacana que ajuda a gente não só a memorizar, mas a compreender a carta. Por que que tem saúde emocional? Tem a água aqui, ó, no desenho, tá? Tem as plantas, tem um nascer do sol por detrás das montanhas, tem o anjo, tá? Que fala também de equilíbrio espiritual, orientação espiritual, tá? Então, por exemplo, sai a carta da temperança primeiro, junto com qualquer outra carta, dependendo da ordem, dependendo do como você está jogando, pode sim significar uma orientação espiritual. E vocês lendo esses capítulos, porque cada capítulo vai vir uma carta, vai vir com um resumo no final. Eu acho bem, bem, bem proveitoso. Por isso que eu falo que esse livro é um dos que eu mais gosto para quem não sabe nada de tarô, ok? E
Lá no comecinho, tá? A gente vem ver, né? Vem a introdução, de quando que é o livro. Esse livro não é de hoje, tá? É um livro reeditado, tá na segunda edição, em 2023, né? Aqui tem um prefácio que é o tarô, né? Então, vai ter, aí vem a origem, estrutura e simbolismo da carta, como usar esse livro. E ele vai ser uma pessoa que não vai enrolar, ele vai ser direto no ponto, tá? O que é o tarô? E ele vai dizer coisas que vão ser muito interessantes para a gente poder estudar, para a gente... Quem quiser acompanhar, tá? Eu tenho um grupo de mentoria que a gente vai, por exemplo, esse grupo a gente está marcando para a gente ler cada capítulo e discutir, tá? Sobre ele. Esse aqui é o Waite, né? Para quem não conhece, é o Waite. E a Pamela, eles que desenharam o tarô de 1909, e vocês vão entender por que esse tarô vai ser desenhado. Ah, mas o tarô é de 1909? Não, tá? Aqui, evolução do tarô, o tarô de Marcelle, o tarô de Waite e o tarô de Toth, né? Embora não seja um dos meus preferidos, é uma linha que a gente tem que saber que pelo menos existe, tá? E aí vem as diferenças do tarô de Marcelle com o tarô de Waite e o tarô de Toth também, né? Então, acho que é bem bacana a gente perceber essa evolução e perceber que o tarô está evoluindo para uma questão ainda mais, com um cunho mais, como que eu vou dizer, terapêutico, com um cunho mais psicológico, psicanalítico, para falar a verdade. Ó, vamos lá, deixa eu ver. Aqui, Jornada do Herói. A Jornada do Herói, tá? Por que ele dá esse nome? Na verdade, existe um livro anterior, né, que fala sobre psicologia, bem antigo, no qual a pessoa, né, o teórico, eu não me lembro bem o nome dele, eu estava vendo esse livro ontem, que fala que todos nós somos heróis da nossa história, né? Então, a Jornada do Herói fala sobre a nossa jornada de vida, tá? Uma parábola para o caminho de vida dos seres humanos. Então, vocês vão perceber que o tarô é um ciclo, tá? É um ciclo de vida, ele conta uma história de vida, e aí ele vem falando desde que o mundo, desde que a gente pensava que o Sol girava ao redor do mundo, que, né? Depois a gente teve várias... Olha como que as pessoas pensavam, olha como é que evoluiu a nossa ideia de mundo, de quem nós somos no mundo, né? Porque tudo isso muda, tá? Se você souber, né? A questão, né, que é você saber qual o teu lugar no mundo faz toda a diferença, tá, gente? Faz toda a diferença. É aí que a gente percebe questões e situações que a gente vai entender lá na frente o como que a gente se percebe nesse próprio mundo, tá? Então, se a gente imagina que o nosso mundo é uma cidade, a gente vai ter uma percepção. Se a gente imagina que o nosso mundo é um país, a gente tem essa questão de ir e voltar e tudo mais, vai ter uma outra percepção da gente mesmo. Nosso tamanho é diretamente proporcional àquilo que a gente tem de percepção de mundo, tá? E aqui, ó, vem explicando, e aqui é o tarô de Marcelle, tá? Falando do arco diurno, que vocês vão perceber também no tarô de Waite, que o arco diurno vai ser um arco mais claro, de fundo mais amarelado. Essas transições vão ter um fundo um pouco mais escuro e essas aqui vão ter um fundo realmente escuro. No tarô de Marcelle isso não acontece, né? No tarô de Waite, sim, tá? Então, as cartas com fundo mais claro, tá? Vão ser
as cartas, ó, do começo, do princípio, carta do louco. E ele vai colocar o louco desde o princípio, tá? O significado de Marcelle, até os dias de hoje, a nossa percepção de hoje. Hoje a gente tem o louco começa lá no princípio da Idade Média como um bobo da corte, uma pessoa que passa vergonha, uma pessoa que é espontânea, mas que paga por isso, uma outra sociedade. Até os dias, só que o significado da carta do louco ele vai se alterando e a gente vai percebendo que o louco é uma pessoa que se arrisca, é o aventureiro. Aqui vem a percepção de criança ou tolo ingênuo. Mas hoje existe, e aí eu estou atualizando esse livro, tá? Uma percepção do louco de outra forma, como uma pessoa aventureira, sobre o começo do caminho, sobre uma questão de, olha, se arrisca em tal assunto, se aventura em tal assunto, porque isso pode trazer para você um começo de caminho, um começo, sabe? Então, tem essa percepção. E vai ter também, né, essas fichinhas que eu acho que são muito ricas, tá? E aí a gente começa com o louco como a criança, como princípio, e vem o mago e a sacerdotisa, os pais celestiais. Aí vai falar sobre todas as questões relacionadas ao mago e à sacerdotisa, que no fundo é um princípio masculino e feminino que guia a nossa vida. E é um princípio ligado ao espiritual. Assim como a gente também vai ter os pais, né, terrenos, que é a imperatriz e o imperador, que também vão ter questões bem bacanas para estar sendo destrinchada nesse livro. Gente, cada capítulo eu aconselho a vocês a ler cada capítulo isolado. Tipo assim, ler um capítulo para ali. São de 3 a 5 páginas por capítulo. Você vai parar ali e vai pensar sobre. Isso eu aconselho a vocês. Por quê? Porque você vai conseguir assim, associar na tua vida questões que vão estar ligadas profundamente, tá? Com o seu modo de viver, o seu modo de encarar as pessoas, encarar o universo, sabe? É bem bacana, eu gosto muito desse livro, gosto muitíssimo desse livro. Esse livro, eu vou deixar o link aqui para vocês, não sei por onde que vocês estão vendo, cada plataforma tem um link diferente, então se você estiver vendo, né, por uma plataforma, eu vou deixar aqui, por outra também, tá? Não vou citar os nomes, que geralmente isso dá problema. Mas, ó, muito obrigada. Esse é um dos livros. Ah, Priscila, esse aqui vai falar dos arcanos menores? Não, só vai falar das 22 cartas, que é o princípio do tarô, porque o tarô realmente era antigamente, né, jogado as 22 cartas. A gente vai aprender primeiro os arcanos maiores, que falam que é os segredos maiores, que são as cartas que têm mais potencial de energia dentro da leitura do tarô. E depois a gente vai procurar livros, e eu vou indicar aqui também, livros com os arcanos menores, tá? E aí eu vou também indicar para vocês que peguem uma folhinha, se você achar, né? Isso é uma dica de estudo. Pega uma folha, bota cada um dos 22 e tenta resumir para você o que é cada arcano em 2 linhas. Né? Lê um capítulo, vai lá e faz um resumo, sabe? Eu acho que é bastante interessante isso, tá? Olha, e aí fica a dica aqui para vocês, para quem quer, Priscila, eu quero entender melhor o tarô, eu estou com dificuldade, eu também tenho um grupo de mentoria que vai estar aqui no link para participar, é R$0, a gente está combinando encontros e se você quiser participar, seja bem-vindo, eu também não sei tudo, tá? Eu estou em constante aprendizado, eu acho que é importante dizer, quem está para leitura de tarô
e não se propõe a estar em constante aprendizado, não se torna um profissional de excelência. Então, você quer se tornar um profissional na leitura de excelência, um profissional conectado, um profissional... Porque isso também é técnica, tá? Não é só intuição, né? E é importante dizer isso, porque o meu canal vem falando tarô e intuição, né? Então, existe a parte intuitiva? Sim. Mas essa parte intuitiva vai usar o que você souber do tarô para estar fazendo uma leitura mais, como é que eu vou dizer? Significativa. Uma leitura mais efetiva, uma leitura que vai fazer realmente alguma diferença na sua vida, tá bom? Então, eu aconselho vocês a estarem aí olhando, conversando e lendo esse livro aqui, que é, na minha opinião, um dos melhores para se aprender tarô. E principalmente porque ele vai se concentrar nas 22 cartas. Acho que o número de cartas é menor e você vai conseguir ter um aprofundamento, porque depois eu posso conectar para vocês, para cada arcano maior, tem as conexões com os arcanos menores. Então, tem arcanos menores que vão ser forças do dia a dia ligada a esse arcano maior, né? Por exemplo, Carta do Mundo, 6 de espadas, 8 de paus. Tem várias cartas que estão conectadas à Carta do Mundo, que fala de movimento, que fala de viagem, que fala de... E nisso a mentoria vai te ajudar, essa conexão do significado, tá? É o significado mesmo que eu estou falando, tá bom? Olha, muito obrigado para quem assistiu esse vídeo. Eu estou tentando resumir o máximo. Obviamente que eu teria, sei lá, 1 hora para falar desse vídeo, mas eu sei que nem todo mundo tem 1 hora aí disponível para estar vendo o vídeo, né? Então, eu falei de forma resumida, né? E ele vai ter todos os 22 cartas muito bem, grafado, né? Tem muitas coisas aqui que estão em museu, que realmente existe. Então, várias teorias, várias questões que vão colaborar para o entendimento da carta já estão aqui. Inclusive, vem da onde que ele tirou. Sim, é um livro extremamente rico e extremamente esclarecedor. O tamanho da letra também é bom para leitura, tá? Eu, assim, eu não risco meu livro, eu não gosto, mas para quem gosta de grifar essas coisas, eu acho que é legal. Eu não risco até mesmo porque ele já tem esse resumo, tá? Por exemplo, a Carta do Diabo. E, gente, cada capítulo me fez pensar num pedaço da minha vida, tá? Cada capítulo fez eu pensar num pedaço da minha vida. Vem algumas ligações dos planetas, tá? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, né? Então, tem uma ligação, então vocês vão entender profundamente quais as ligações também astrológicas, e tudo isso a gente vai estar conversando na mentoria, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui, assim que eu postar o vídeo. Muito obrigada pelo carinho, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo, fui! Não se esqueça, desculpa, quase esquecendo, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o likezinho, porque isso ajuda demais. Se você puder, hypa o vídeo, que ajuda também a ser recomendado para outras pessoas. Muito obrigada.